Vamos lá, Márcio. Vamos fazer a leitura da página 9, que eu fiquei de ler e acabei não lendo. Antes que eu leia, como eu falei, como você não vai ler nunca essa página. Amados, nós estamos falando do Jesus e o Jesus humano, né? Estou dando mais ênfase ao Jesus humano, depois a gente vai estudar Jesus como Deus mesmo, tá? As Escrituras e tal. Mas como Jesus humano, inclusive Jesus, ele é uma figura histórica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos anais da história está lá registrado que Jesus de fato viveu na Palestina, né? Região que a gente hoje conhece como Palestina, há uns 2000 anos atrás. Então existe um relato que esse personagem não é fictício, que não é uma figura que passou na história e não tem registro nenhum. Pelo contrário, existe registro diversos, tá certo? A respeito da pessoa de Jesus. Então Jesus é a figura histórica, está nos anais da história, né? E aí eu trouxe para vocês aqui uma cópia da sentença lavrada no cartório de Jerusalém, que Roma que é o que dominava lá, né? Então Roma, ele já tinha, aliás, a base hoje jurídica, quem estuda advocacia, até o irmão Vanderlei, né? Parece que ele estudou, né? Ele até ia confirmar isso. Quem estuda a advocacia, o direito, ele vai estudar as leis romanas, tá? Essa é a base das leis e o que se estuda nas universidades. Então foi lavrado lá uma sentença a respeito da crucificação de Jesus, e ficou registrado, inclusive tem uma cópia lá no museu, acho que é da Espanha, se não me falha a memória. E aí diz assim, olha que coisa interessante, irmãos. No ano 19 de Tibério César, que é quem governava na época, imperador romano de todo mundo, inclusive a Bíblia vai confirmando, né, esses personagens, alguns deles. Monarca invencível na Olimpíada 120, sob o regimento e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice sumo sacerdote Caifás, Magnus do Templo, Alis Almael, Robas Acazel, Franchino Centauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio, Sublime e Sisto Rusto, no mês de março do dia 25 do ano presente, eu, Pôncio Pilatos, aqui presente no Império Romano, dentro do palácio e arquirresidente julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno, e Galileu de nação, homem sedioso, ou seja, que causa divisão, né? Foi essa a acusação dele, não foi? Inclusive na Bíblia a gente vê, né? Ele foi acusado lá de ter juntado um monte de gente e tal para ir contra o imperador César, né? Inclusive eles alegaram que ele ensinava que não devia pagar imposto e tal. Não foi a acusação dos religiosos lá? Não, tudo registrado aqui, ó. Deixa eu ver onde eu parei. Tá. Contra a lei mosaica, né? Então homem insidioso contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César, determina e ordena por esta que se lhe dê a morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregando e ajuntando homens, ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galileia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel. Inclusive, isso foi na inscrição acima da cruz, não foi? A acusação era escrita na cruz, né? Em cima, e estava lá a acusação de Jesus, que ele dizia que era rei dos judeus. Então está aqui registrado também. Era filho de Deus e ainda é rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sacro templo. Também falaram, a gente vê isso em João, me parece, que diz os líderes religiosos querendo incitar a multidão contra Jesus. Disse, não, ele disse que é contra o templo e tal. Então olha só, irmãos, tudo bate com o relato bíblico, inclusive, né? Ameaçando com a ruína de Jerusalém, do sacro templo, negando os tributos a César, que tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos em triunfo, com grande parte da plebe, dentro da cidade de Jerusalém, que seja ligado e açoitado, e que seja vestido de púrpura, e coroado de alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje antoniana, e que se conduza Jesus ao monte da justiça, chamado de Calvário, onde crucificado e morto ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores,
e que sobre a cruz se ponha em diversas línguas este título: Jesus Nazarenus, Rex Judeorum, quer dizer, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição se atreva temerariamente a impedir a justiça por mim mandada, administrada e executada com todo rigor, segundo os decretos da lei romana, sob pena de rebelião contra o imperador romano. Testemunhas da nossa sentença, pelas 12 tribos de Israel, Rabaim Daniel, Rabaim Joaquim, Banicá, Bambazo, Laré Petuculani, pelos fariseus, Buliniel, Simeão, Ranou, Babini, Mandoani, Bancur Fosse, pelo Império Romano, Lúcio, Estilo e Amâncio Chilcio. Então aqui está a sentença lavrada contra Jesus, irmãos. Olha que coisa interessante. Então a prova histórica que existiu de fato esse personagem na história, Jesus, né? Então a gente está tratando de Jesus humano, Jesus histórico. E falando do Jesus humano, eu quero ler com vocês aqui que o conteúdo para mim é muito... Eu lendo aqui, irmãos, eu achei muito bom. Então vale a pena a gente ler aqui, tá? Não sei se vocês leram, né? Mas deveriam ler. Eu vou ler, mas releio em casa se não leram. Na página 9. Completa cristificação de Jesus. Conceito de cristificação. Christos, ou Christos, né? Em grego significa ungido, tá? Uma palavra Christos. Em grego quer dizer ungido. De epikió, ungir, untar, né? A ilustração utilizada pelo educador em teologia Expedito Nogueira Marinho bem se adequa a essa etimologia. Quando cai sobre uma folha de papel uma gota de azeite, esse papel ou qualquer outra substância porosa fica ungida ou permeada pelo óleo ao ponto de perceber ambos a mesma coisa, parecer ambos a mesma coisa, porque tanto o azeite está no papel como o papel está no azeite, de forma que ambos não podem ser vistos separadamente. O que ele quer dizer com essa ilustração é o seguinte: quando o óleo cai na folha e espalha o óleo, inclusive, né? Ali você não consegue mais tirar o óleo da folha e nem a folha do óleo. Então um entrou no outro, né? Ele vai então trazer essa ilustração que agora, irmãos, o Jesus humano está no Cristo e o Cristo no Jesus humano. Ninguém consegue separar isso. E é um mistério para nós. Como que um ser possui duas naturezas? Isso para nós é um negócio muito complicado, né? Só que isso que a Bíblia ensina, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, por exemplo, ele teve fome. Como Deus, ele é aquele que disse que é o pão da vida. Como homem, ele chorou. Como Deus, é aquele que consola todos os homens, né? Como homem, ele dormiu, teve sono, descansou. Como Deus, ele é aquele que não dorme, não tosqueneja, o guarda de Israel, e não se cansa, não se fadiga. Como homem, ele foi abandonado. Olha que coisa interessante, foi abandonado pelos seus discípulos, se sentiu solitário. Como Deus, ele é aquele que nunca abandona ninguém, é o socorro bem presente, inclusive na angústia. Como homem, ele sofreu as feridas e foi machucado. Como Deus, ele é aquele que sara a nossa alma, é aquele que nos dá vida e saúde física, espiritual e eterna. Como homem, ele foi aquele que foi preciso, né? Ele foi preciso ser cuidado pelos seus pais, inclusive enquanto criança. Como Deus, é aquele que cuida da humanidade, aquele que sustenta da humanidade. Como homem, ele nasceu, né, de uma mulher. Como Deus, ele é o criador de todas as coisas e de todos os homens. Como homem, ele se sentiu abandonado e solitário, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas como Deus, ele disse: eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Como homem, ele foi crucificado, ele foi morto. Como Deus, ele ressuscitou. Como homem, ele na verdade veio como um cordeiro para ser sacrificado, e como Deus virá para julgar todas as nações. Como homem, ele inclusive aprendeu a obediência. Como homem, ele inclusive adorou o Pai. Como Deus, ele é adorado pelos seres humanos que o reconhecem como Deus e pelos anjos. Olha que coisa interessante, irmão. Então essa figura humana e divina em um só ser. Isso é um mistério. Quem é que pode dar a explicação de tudo isso? Mas é assim que a Bíblia ensina. O que é um mistério na Bíblia? Desculpa, o que é uma revelação na Bíblia? Porque tem coisa que foi revelada, mas não foi explicada. Tem muitas coisas que foram reveladas e explicadas. O que foi revelado? Revelado foi mostrado. Ou seja, foi mostrado que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas e a explicação disso? A Bíblia não dá. A Bíblia revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é, irmão? São três pessoas, isso é uma revelação. Mas a explicação disso? A Bíblia não explica.
A Bíblia fala sobre a origem do mal, a realidade do mal, revela isso, mas não explica isso, a gente não sabe. Então a Bíblia revela algumas coisas, mas não explica, porque está para além da capacidade humana de entendimento, irmãos. Tá certo? Mas eu acho interessante esse paralelo que a gente faz entre o Jesus humano e o Jesus, o Cristo, né? Ou o Cristo e o Jesus. Vamos continuar lendo aqui na página 9, ó. Por cristificação, estão acompanhando aí? Por cristificação, entende-se o ato ou efeito de o homem Jesus Nazaré, de fato pessoa humana, né, ser permeado pelo Cristo. Para isso ocorrer, Jesus teve que ser efetivamente homem. Entretanto, é preciso ponderar que apesar de Jesus ter nascido, crescido, trabalhado, sofrido como ser humano, não viveu como todo indivíduo. O nosso Senhor não era um tipo de homem como os outros homens. Essa análise deve ser feita para não se cair nos extremismos. Uns elevam Jesus a tal ponto de perder a sua humanidade, como faziam os dos céticos, né, os incrédulos do passado. Outros diminuem Jesus a tal ponto de confundi-lo com um mero ser humano qualquer. Um ensinador, mais um líder de religião, mais uma pessoa que ensinou o amor e tal. Não, ele é Deus. Ele é Deus. Mas também ele era ser humano 100%. Havia já naquela época, na época lá dos apóstolos, né, João vai tratar disso na sua primeira carta, já havia algum grupo lá ensinando que Jesus, ele não poderia ser um ser humano mesmo, de carne e osso, ser humano como nós, não poderia, porque eles eram chamados de gnósticos, né, o gnosticismo. Eles ensinavam que na carne não poderia ter bem nenhum. Um ser santo como Deus ou como Jesus não poderia habitar numa carne humana, um físico. Aí João vai dizer assim, ó, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo, tá certo? Porque é fundamental essa doutrina de Jesus, o ser humano. Porque se a gente não acredita que Jesus foi um ser humano como nós, então o sacrifício de Jesus não foi real e não teve toda aquela importância, ele não assumiu o lugar de ser humano. Se nós acreditarmos nisso, que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Jesus foi o ser humano completo, o ser humano 100%. Aliás, o que o autor vai dizer aqui, que é o que eu até já falava isso, mas ele trouxe aqui muito mais claro, que assim, Jesus é o 100% é homem. Ele é todos nós, em comparação a Jesus, você pega o Jesus ser humano, você pega todos os outros seres humanos. Essa comparação seria mais ou menos assim, ó. Um ser humano de verdade e um boneco de pano. Entendeu? Então pega a gente e um boneco de pano, um homenzinho de pano. Essa distância seria Jesus como ser humano e nós como ser humano. Seria essa comparação. Jesus é o ser humano 100%. Sabe por quê? Porque o Adão criado por Deus, e aliás, só Adão foi criado por Deus. Vocês sabem disso, né? Porque tem gente que acha que foi criado por Deus. Eu sei que a gente canta, eu sei que a gente fala para os nossos filhos, você foi criado por Deus, tá? Não fomos. Nós somos resultados, nós somos frutos da multiplicação do primeiro casal. Tá certo? Isso inclusive foi uma ordem de Deus. Frutifiquem, multipliquem e enchem a terra. Eu sei que até hoje tem gente querendo encher a terra. Já tá cheio, vamos cuidar aí, certo? Vai devagarzinho, que o negócio não é fácil não. Eu agora estou revivendo esse negócio. Fralda não chega, é um negócio assim, acho que o devorador entra ali. Um negócio terrível, misericórdia. Então, brincadeira, viu, irmão? Então, não vou falar besteira, eu perco a inspiração. Eu estou falando do ser humano. Criado, né? Então. É criação. O Adão, ele foi criado por Deus. Deus criou aquele ser humano, né? Criou o homem e a mulher e chamou eles de Adão. Já falei isso para vocês, não foi? Lembram? Né? Então, a humanidade, o ser humano, o homem é chamado por Deus no casal. Não é nenhum nem outro, é o casal. Foram criados por Deus, os dois. Todos os que vieram depois foi resultado, são a imagem e semelhança do Adão, não a imagem e semelhança de Deus como era o primeiro Adão. Meio confuso? Não, tranquilo? Então assim, aqueles eram ser humano que deveria ser, mas eles pecaram e perderam a imagem e semelhança de Deus como tinha. Não é que não tem mais, nós temos ainda alguma coisa, senão nós íamos parecer
bichos e demônios, irmãos. Tanto no aspecto estético, quanto no aspecto ético, moral, tá certo? Então ainda nós temos Deus deixou para que a gente sobrevivesse alguma parte de sua semelhança e imagem nossa. Então ainda há no ser humano, e se não fosse assim, não haveria humanidade, porque a gente tinha matado um ou outro e se matado no final, não ia existir ninguém, né? De tanta maldade, de tanta distância de Deus que a gente ia estar. Então assim, Deus ainda preservou em nós algum senso de justiça, senso de ética. A gente tem esse senso, não tem? O ser humano tem, mesmo que não conhece a Deus. Como que a gente entende que um pai de família que não serve a Deus, não conhece a Deus, possa amar os filhos e a esposa, inclusive sendo fiel a ela na questão do leito? Como que a gente entende que um juiz que não conhece a Deus, não serve a Deus, ele possa ter um senso de justiça e julgar justamente? Como que a gente entende que um pintor, um artista que não serve a Deus, não reconhece Deus, não adora a Deus, ele pinte um negócio assim, crie uma arte tão bela que nos causa admiração? Como isso é possível? É possível porque Deus deixou isso no ser humano. Toda a bondade que existe no ser humano é um empréstimo de Deus. Agora a questão é se esse ser humano reconhece ou não que isso vem de Deus, ou se usa isso ou não para a glória de Deus. Aí é outra história. Vocês entendem essa questão? Então Deus deixou ainda, mas o ser humano, então, o casal Adão, ele deixou de ser mais semelhança de Deus. Aí Deus, ele pega e cria outro modelo, outro paradigma de ser humano, que chama de segundo Adão. Eu não estou inventando, isso está em 2 Coríntios, era na página seguinte aqui, mas eu já vou falar isso. É um modelo, né, de ser humano, tá certo? É o Jesus, é o humano de verdade, é o ser humano como deveria ser. Lembra que eu falei para vocês? Quem é Jesus? O ser humano como deveria ser. Como a gente sabe que deve se comportar para ser um ser humano? É só olhar para Jesus, irmão. Ele é um modelo perfeito, perfeito. Olha só, perfeito. Então imite Jesus. Inclusive, a evidência de que nós somos espirituais, a evidência de que nós somos salvos, a evidência de que a gente está sendo santificado, a evidência que nós fomos alcançados pelo verdadeiro evangelho, porque tem um falso evangelho, né? Pelo verdadeiro evangelho, é o fato de nós termos características de Jesus. O que vai nos distinguir, eu sei que nós pentecostais avaliamos errado, irmão. Como a gente julga se uma pessoa é espiritual? Se ela é usada por Deus através dos dons espirituais, não é? Profecia, expulsar demônio, variedade de língua, interpretação de língua, profecia, dons de curar, dom da fé, de maravilha, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, por aí vai, né? Se essa pessoa tem unção, a gente fala, isso aqui é espiritual, isso deve ser aprovado por Deus. É por isso que aquela pessoa fala, as pessoas fazem sem pensar e sem avaliar nada. E a gente vê cada absurdo, inclusive, né? Cuidado, irmãos. Não é porque Deus usa uma pessoa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou fala. Cuidado, muito cuidado nisso. Nós temos um crivo errado, nós pentecostais, que a gente julga pelo carisma e não pelo caráter. Olha só que coisa horrível que a gente vê na igreja brasileira, entre os pentecostais principalmente. A gente julga pelo carisma que a pessoa tem, não é? Pelos dons manifestos nela. Mas a gente vê lá na Bíblia, em 1 Coríntios, a igreja mais carnal que existia no todo o Novo Testamento é a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, onde tinha mais manifestações espirituais do que todas as outras. Ó, dá para entender um negócio desse? Capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais. Vocês são carnais, meninos em Cristo, porque havendo entre vocês inveja, briga, dissensão, vocês não andam segundo todos os homens? Vocês são meninos em Cristo, vocês são carnais. Eu vou puxar a capivara de alguns membros lá da igreja de Corinto. Eu duvido que ele ser pastor lá. Então lá tinha alguns homossexuais que não tinham deixado totalmente o comportamento. Lá tinha irmão não querendo ter prejuízo em nenhum negócio, processava mesmo, processava. Foi lá, o irmão vendeu a Brasília 6-0, o outro deu o cheque escatológico, que aquele breve voltará. Vai vendo como era a convivência desses irmãos lá. Aí o outro, a Brasília estava maquiada, mas você me deu cheque escatológico.
vão para o tribunal e processam o outro. Eu não estou inventando isso, está no capítulo 6 de 1 Coríntios. O capítulo 5, por exemplo, de 1 Coríntios, vai dizer o seguinte, que havia lá na igreja o filho tendo relação sexual com a mãe. Está escrito lá, irmãos. E pior que isso, não é nem o pior de tudo, que já seria para mim um escândalo enorme. O pior é que ninguém disciplinava. É que, não, tranquilo, segue o barco. Paulo diz, como assim? Vocês nem disciplinam o tal que faz isso? Nem entre os pagãos a gente vê comportamento como o de vocês. Ó, irmão, capítulo 4, eu estou indo para frente e para trás. Capítulo 4, havia lá aquele negócio assim, eu prefiro fulano que prega. Para mim, Pedrão pregando é o pregador. Não, que é Paulo, que é o cara intelectual, que manja da teologia. Não, eu prefiro Apolo. Apolo é assim a pessoa que junta os dois. Eu sou de Cristo. Parece que era o pior grupo, era o de Cristo. Sabe aqueles que não tem liderança, é eu e Jesus, sabe? Ninguém manda em mim, não tem pastor. Parece que o pior era esse que falava, nós somos de Cristo. Parece que era o pior. Irmãos, capítulo 7, houve lá tantas questões, porque era assim, a cidade de Corinto era um centro de prostituição, era uma São Paulozão assim. Pensa numa São Paulo, cheio de biqueira, né, prostituição para todo lado, o negócio era feio lá. Aí o que acontece? Então vinha para a igreja gente que já tinha 2, 3, 4, 5 casamentos, era filho para todo lado, pagava pensão para um monte de mulher. E agora? O que eu faço? Irmão, teve um negócio. As coisas não são tão fáceis quanto a gente pensa, né? A gente parece que vive assim tudo redondinho, a gente tem resposta para tudo. Eu estava na minha igreja domingo retrasado, e aí foi um missionário lá, esqueci até o país. É um país lá muçulmano, né? País árabe, país muçulmano. E ele falou, irmão, a gente está com uma situação lá o seguinte, porque o muçulmano, por lei, ele tem direito a ter quantas mulheres for, desde que ele sustente todas. Isso é lei em país muçulmano. E ele falou assim, a gente está com uma situação difícil, porque o irmão lá que aceitou Jesus, o muçulmano, aceitou Jesus de verdade. Só que é o seguinte, ele tem 3 esposas. E ele tem filho com as 3. O que a gente faz agora? Só para vocês verem que o negócio não é tão fácil quanto se pensa. Tá certo, irmão? Mas tudo bem, vamos voltar para cá. Então, a igreja de Corinto era uma bagunça. Aí perguntaram, Paulo, o que a gente faz? A mulher que aceitou Jesus, o marido não quer servir a Deus, não está nem aí. Não quer nem casar. Aqueles que enrolam a mulher mesmo, não quer casar? Sabe? Aqueles cabra ruim. Aqueles cabra irresponsável, covarde, frouxo, que não quer assumir a mulher. Por que não quer estar com a mulher? Tá bom, irmão? Então, só para a gente ver assim que a Bíblia trata um negócio sério, né? Eu não estou nervoso. Tô bem, não estou nervoso não. E aí falei, e agora o que faz? Não, permanece casado. Mas em tal situação, Então havia no capítulo 7 uma série de respostas a perguntas que foram feitas, porque o casamento lá era complicado demais. No capítulo 8, eles ainda comiam carne sacrificada ao ídolo. Irmãos, eu só sei que era assim, a igreja de Corinto era um negócio terrível. Era bagunçado mesmo. Só que a gente vê lá na igreja de Corinto que tinha todos os dons manifestos. Era o culto pentecostal que nós entendemos hoje. Profecia para tudo quanto é lado, irmão. O culto resumia em profecia. Era língua estranha até umas horas. Tanto é que Paulo escreve o capítulo 14 para ordenar esse negócio. Fala, calma aí, irmão. Não proíbe ninguém de falar língua estranha, mas faça um negócio mais com ordem. O culto não se constitui em profecias. Pode profetizar 2, 3, mas quando um fala, o outro se cala. A igreja avalia o que a pessoa está profetizando, julgue a profecia e o profeta também. Então, irmãos, vocês imaginam o culto na igreja de Corinto. Olha a igreja que tem mostrado de hoje. Era fogo puro. Porém, havia esse caráter na vida de muitos, que Paulo disse, vocês são carnais. Vocês não são espirituais. Vocês percebem que a Bíblia ela vai ter aprovação para quem é espiritual e para quem não é, são coisas diferentes do que a gente usa?
a Bíblia, ela trata o quê? O que Paulo vai falar, o apóstolo Paulo, sobre uma pessoa que é considerada espiritual na ótica bíblica, na ótica de Deus? Está em Gálatas capítulo de número 5, irmãos. Acho que é o verso 22 em diante. O que essa pessoa precisa ter? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. Acho que eu pulei um aqui. Controle de si próprio, né? Então essas características em uma pessoa é que vai definir se ela se parece com Jesus, se é uma pessoa que está sendo regenerada, santificada e transformada. Pode não falar língua estranha, pode não pregar, pode não ensinar, pode não ter dom nenhum carismático, mas se a pessoa tem essa característica, é um servo de Deus genuíno, irmãos. Genuíno, parecido com Jesus. Percebe os crivos que a gente usa? Que não tem nada a ver, biblicamente falando? Então, Jesus, ele é aquele que deve ser imitado e seguido.